Que Eduardo Leite ingressou com representação no Ministério Público contra Jean Willis por declarações homofóbicas. A denúncia do governador do Rio Grande do Sul foi feita depois de um bate-boca ali no Twitter. O Willis criticou a decisão de Leite de manter as escolas cívico-militares no estado e disse, abre aspas, que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado, mas de um gay... E aí completou. Se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Eduardo Leite reagiu imediatamente e chamou o ex-parlamentar de ignorante, pois, segundo ele, a fala de Jean Willis em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Eu já quero conversar com os nossos comentaristas sobre isso. Vou começar com a Dora Kramer. Ô Dora, eu já vi ali que Jean Willis, que agora é assessor de planejamento da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, tem sofrido certo fogo amigo, exatamente porque, em vez de, segundo esse fogo amigo, defender aquela coalizão que foi anunciada por Lula lá no começo do governo, tem um perfil mais de colisão. E aí a gente já viu a primeira colisão com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Como é que você analisa agora o posicionamento, o contra-ataque de Eduardo Leite, que resolveu, de alguma forma, levar essa representação para frente? Olha, esse Jean Willis quis lacrar e terminou lacrado, né? Porque se a nomeação dele, ainda ele não foi nomeado, não foi efetivada a nomeação dele, isso já sofria ali, como você diz, críticas internas, havia muita gente contrária a essa nomeação, justamente por esse perfil de atrito, né? De construção de atritos. Agora, eu tenho a impressão, já tem até ministro falando, já ouvi ministro falando que, olha, não tem nenhuma promessa de cargo para o Jean Willis, porque a declaração dele, sim, foi homofóbica, foi absolutamente inadequada, para dizer o mínimo. Acho que inadequado é pouco para dizer isso. E cria uma confusão, além de tudo, ainda tem o aspecto político da confusão. O governador Eduardo Leite, do PSDB, que é uma pessoa que tem se aproximado na base do diálogo administrativo com o governo Lula, é tudo que o governo Lula não precisa. Então, sobre todos os aspectos, fez bem, na minha opinião, o governador Eduardo Leite, sobre todos os aspectos, é indefensável a posição do Jean Willis. E eu acho que ele pode ter comprometido irremediavelmente a sua nomeação para a SECOM. Kobayashi, como é que você vê esse posicionamento de Eduardo Leite neste momento, que leva para frente uma representação e pelo motivo de homofobia de Jean Willis? É correto o posicionamento, é correto porque se fosse o contrário haveria o mesmo. O Jean Willis, por muito menos, representa por homofobia. Basta que alguém o critique, ele vai dizer que há homofobia. E isso a gente tem um vasto histórico, é só procurar todas as representações já feitas pelo próprio Jean Willis. E mais do que isso, o tweet do Jean Willis é que é cheio de preconceitos, na verdade, não só com o governador pela sua orientação sexual, mas há um preconceito até mesmo com os militares, porque ele vincula indiretamente a manutenção da escola cívico-militar a uma ideia de autoritarismo, ou seja, militar é autoritário, é como se fossem sinônimos, ou seja, tem preconceito de todo lado, pela orientação sexual, preconceito contra os militares. O Jean Willis, ele deveria, se é alguém que pretende entrar num governo, em especial numa Secretaria de Comunicação, precisaria se comunicar melhor agora que ele está voltando para o Brasil e voltando para a cena política. Agora, Dora, rapidamente, teve uma questão que me chamou muito a atenção no seu comentário, porque a gente mandou um e-mail ontem para a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal e eles mandaram essa resposta de que Jean Willis seria, então, esse assessor de planejamento de comunicação. Mas, justamente nesse momento em que ainda o negócio estava para ser concretizado, veio essa crítica que pode derrubar tudo isso, né? Exatamente, pode, por isso que eu digo, ele quis lacrar e foi lacrado, porque essa é a maneira do Jean Willis se colocar. E o Koba disse muito bem, se fosse ao contrário, já estaria sendo criado o maior forrobodó, e com toda razão, porque se a gente, desdobrando, eu nem gosto de lembrar,
dos termos que ele usou, essa coisa de internalizar a homofobia, olha, um negócio completamente inadequado. E eu aposto hoje, olha, se ele for nomeado, se mantiver essa nomeação, vai ter que ter uma explicação muito boa.